Não faz, né, Maninha? Olá a todas e todos que estão conosco nesse final de tarde, nessa sexta-feira. Então, nós voltamos aqui, né? Tivemos um mês sem a nossa atividade, porque estivemos muito envolvidos com as comemorações dos 80 anos do Campus Pelotas. E agora retornamos com o nosso momento aqui nesse projeto, que é um projeto de extensão chamado Resgate de Memórias do IFSUL na voz dos seus servidores. E hoje vamos ter dois colegas, né, que já não estão mais trabalhando conosco, né, porque estão aposentados, mas cumpriram o seu papel e muito bem cumprido dentro da instituição, e vão nos contar um pouco, né, dessa trajetória linda que tiveram dentro da então Escola Técnica. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindo Maria da Graça, bem-vindo Hugo, bem-vindo Chico, nosso parceiro desse projeto, enfim, uma boa noite a todos. Boa Bem, noite, boa noite, Janete, Chico, Hugo, meu companheiro de coordenadoria. Uma alegria estar participando desse projeto. Da mesma forma, boa noite a tarde. todos. Valeu. Não, boa noite a todos. É uma satisfação conversar com os amigos. Então, uma boa noite, Janete, boa noite, Maria da Graça, boa noite, Hugo, né? Eu me incluo, né, nesses que já não estão mais trabalhando também, que já estão aposentados há 8 anos, né? E sou parceiro aqui no projeto com a Janete aí, né? A gente já está fechando já um longo período aí com essas entrevistas. É uma satisfação hoje estar com vocês dois aqui, Graça e Hugo, né? E uma boa noite a todos que nos assistem. Tu já podia ter pedido para ele se apresentar, né, Chico? Mas, enfim. Verdade. Vamos ver quem é a Maria da Graça e depois quem é o Hugo. Se apresentem aí para nós, assim, em termos particulares, de onde são, vida pessoal, o que vocês quiserem contar um pouquinho para nós aqui nessa primeira pergunta. Bom, vou começar então. Eu sou natural de Pelotas e eu morei para fora, morei no interior do Herval durante algum tempo. E depois, quando eu retornei a Pelotas, eu fiz a faculdade de psicologia e fiz também licenciatura em psicologia. E aí, em 1981, eu fiz concurso para o então Cefet e fui aprovada como professora de prospecção profissional. É interessante contar que prospecção profissional era uma disciplina que existia quando o sistema era era seriado. Então, no primeiro semestre, que era o que se chamava o S1, os alunos tinham essa disciplina, prospecção profissional, onde eles eram levados pelos professores, eu e outros, para conhecerem todos os cursos da escola, para que eles pudessem, ao final daquele primeiro semestre, escolher aquele curso com o qual se identificavam mais. Então, eu trabalhei inicialmente como professora de prospecção profissional. Bem, pode ser eu? Então tá. Bom, meu nome é Hugo, eu também sou natural de Pelotas, vivi todo o meu tempo aqui, e eu entrei no Instituto Federal, né, na Escola Técnica, ETP, todo aquele professor raiz, ele jamais, não é que jamais, mas ele não fala em IF, né, Graça? Né, Chico? Nós não somos IF, né? Com todo respeito ao IF. Eu sou ETP, Escola Técnica e por aí afora. E em 1976, eu me formei, eu sou formado em administração de empresa, com pós-graduação em metodologia do ensino, e eu nem pensava ser professor. Me formei em 75, 21 de dezembro de 75, e 16 de fevereiro de 1976, eu entrei no IFE. Porém, quando eu estava me formando na faculdade, eu trabalhei na Sudesul Lagoa Mirim. E por 2 anos, eu trabalhei num setor de administração, em que eu conheci várias pessoas, dentre as quais uma grande pessoa que eu conheci, que foi o Coronel Castro Neves, que me ensinou muito.
E quando eu estava me formando, existia um contador lá chamado Léo Retamal Teixeira, e ele foi para Santos, e ele dava uma disciplina chamada processamento de dados no João 23, que é o antigo Pedro Osório, né, de dia. E ele perguntou quem é que saberia, e não tinha professor para substituir ele, e eu fui. Eu tinha programação, digitação, tal, uns cursos meio pau, meio tijolo naquela época, né? Mas pelo que o pessoal sabia muito pouco. E eu comecei a dar aula, eu entrei em 14 de agosto de 1976, né? De 75, eu estava me formando na faculdade, e comecei a dar aula de processamento de dados, que foi o meu grande trampolim para quando cheguei na escola, que a escola, no caso, é bom o pessoal saber que em 1971 o governo federal instituiu a disciplina Organização e Normas. A partir daí ela existe, até então existe agora. Claro que ela sofreu com algumas transformações, e uma delas foi que de Organização e Normas eu a transformei, né, com apoio dos colegas, em gestão. Então, eu tinha que ter alguma experiência dentro do magistério para ingressar na escola. Eu entrei como horista para depois fazer concurso. Então, eu comecei a dar aula e graças a Mabel, que me fez uma avaliação para ser inserido na escola, eu comecei a dar aula, mas eu já tinha 1 ano de experiência, 1 ano e meio de experiência de processamento de dados, e comecei a dar aula de organização e normas. E só para o início, para não se tornar longo, e eu também, graças ao Jorge Moraes, a gente tem que reconhecer as pessoas, e gratidão é uma coisa que a gente tem que ter sempre na vida. Eu ganhava por aula em organização e normas, e depois, como diminuiu umas turmas, o Jorge perguntou: tu queres dar prospecção? Quando eu conheci esse grupo maravilhoso de PPONPS, que foi a Graça, Honorina de Moraes Bernardi, né? Era um pessoal maravilhoso, a Maria Amélia, que são as antigas. Nós não somos muito antigos, nós somos jurássicos. E a partir daí, eu segui o barco na escola. Mas então, né, eu fui aluno do Hugo no ano que ele entrou, né? Em 76 eu estava já concluindo, né, o curso de eletrotécnica, estava no último semestre, e fui aluno do Hugo de organização e normas. De prospecção profissional que vocês falaram também, aí eu fui na época, né, acho que era só a Honorina, isso aí, lá em 76, né, o grupo era pequeno. Mas vocês já adiantaram um pouquinho, né, da nossa próxima pergunta, que é a trajetória acadêmica de vocês. Vocês podem esmiuçar um pouquinho, né? Onde é que vocês fizeram lá os primeiros anos de estudo, né? O ensino médio, né? Na época era, acho que, segundo grau, né? O primeiro, segundo grau. Eu fiz o primário ainda, fiz primário, ginásio, né? E depois o curso técnico. Vocês podem contar um pouquinho mais para nós dessa trajetória acadêmica de vocês? Bom, eu como sou natural de Pelotas, como já falei, eu fiz até o 3º ano do curso normal no Colégio São José. Depois eu fui para fora, fiquei morando fora algum tempo, e quando voltei fiz o curso de psicologia e fiz também a didática de psicologia. Então, ali no Cefet, eu fui, como já falei, professora de prospecção profissional, e graças a isso, é muito interessante, porque como eu visitava os cursos, prospecção profissional foi uma oportunidade, na minha opinião, rara que os alunos tiveram. Como eu visitava todos os cursos e também levava os alunos para assistirem vídeos sobre cada curso, na minha casa, a minha família sempre dizia, quando surgia algum assunto relacionado à mecânica, eletrotécnica, eletrônica, alguma coisa eu sempre sabia. E aí ficavam admirados. Mas como é que tu sabe isso? Eu digo, olha, porque eu, na realidade, acabo tocando de ouvido todos os cursos da escola. Isso é uma brincadeira, mas eu sabia, claro, um pouquinho de cada um. E cabe ressaltar que os professores de cada curso que mostravam os cursos para os alunos, eles eram muito interessantes e muito interessados. Eu me lembro muito bem do Ronaldo Silva,
que o Ronaldo ele gostava imenso, como os outros também, e ele sempre esperava as turmas de uma forma muito carinhosa, e ele tinha muito humor. Então, não é à toa que a filha dele, a Cris, é uma grande comunicadora gaúcha. Eu acho que ela puxou ao pai. E acho bacana contar também que, mais tarde, quando os cursos deixaram de ser seriados, eu fui ser professora de Relações Humanas no curso de Mecânica, no curso de Química e no curso de Design. Então, ao mesmo tempo também, eu fui solicitada pela direção para ocupar 20 horas do meu tempo, que eram 40 horas, no gabinete de psicologia. Então, eu trabalhei, e foi muito satisfatório, muito interessante para mim, metade da minha carga horária como psicóloga no gabinete de psicologia. Então, eu me dou conta assim, que eu tive oportunidades ímpares. Então, eu passei a conhecer o Cefet e os seus alunos e os seus servidores bem de perto, assim, porque quando chegavam para atendimento no gabinete de psicologia, era uma oportunidade de ficar muito mais próxima. Então, eu tenho para mim que o Cefet, e eu quero dizer que todos os dias que eu fui trabalhar lá, e foram tantos anos, eu sempre fui feliz, porque eu fui animada sempre e tinha a correspondência dos meus colegas. Então, foi uma época de muita felicidade, de muita alegria na minha vida, e eu só tenho a agradecer assim, aos colegas, 2 estão aqui, né? 3, aliás, a Janete, o Chico e o Hugo, de tão bem que eu fui acarinhada e que amizades grandes que eu fiz. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu faço questão de agradecer. Eu também, eu estudava, eu morava na Gonçalves Chaves, perto da Igreja da Luz, e eu estudei numa escola chamada Instituto Pontos Pobres Santo Antônio. Quem não conhece, né? Ali na Anchieta, esquina, perto do Brilhante ali. E porque eu morava naquela região, aquela região era chão batido na época, né? Era bairro, no caso, a rua até era do Edmundo Berchon, depois se tornou Gonçalves Chaves, onde eu morava. E eu estudei até a 4ª série, era uma escola de igreja, né? E tinha umas irmãs que abraçavam a gente. Eu, como vocês me conhecem, eu sempre fui um homão muito grande, entendeu? Então, elas me abraçavam de tão pequenininho que eu era. O Guinho, já era o Guinho desde aquela época, né? Mas uma história que eu acho interessante, o meu pai era entregador de leite, Paulo Marques, que eu tenho muito orgulho dele, e graças a ele eu fiz essa trajetória de vida. Sabe por quê? Porque um dia ele me viu triste, eu estava ajudando ele, eu estudava no Pelotense, depois, que eu vou contar a história, porque aí na 4ª série, depois tinha admissão para o Colégio Pelotense. E era tipo um vestibular, hoje como para a escola. Era difícil entrar. E eu, numa escolinha, né, pequena, humilde, simples, as irmãs me auxiliaram e disseram, não, Guinho, vai, tenta, tal. E eu fiz e passei. As freiras fizeram uma festa para mim, né, até com doces, salgadinhos e essas coisas todas. E eu estudava lá nessa escola, ela era tão maravilhosa que ela tinha grupo de teatro. E eu participei, eu era um dos artistas, né, eu era pequenininho, e participava eu era um dos artistas-chave da história, lá com 8, 9 anos, e fazia peças, já nos apresentamos até naquele cinema Cine Esmeralda. Mas então eu gostava daquele envolvimento. A minha irmã também estudou ali, entendeu? Minha irmã era filha de Maria na época. Bom, aí nesse contexto todo, quando eu passei para o Pelotense, né, o Pelotense era como algumas escolas que a gente visita, né, que a gente conhece, pequenininha, que chega na escola técnica no IFSU, né, no Cefet. Era imensa. O Pelotense era bom, basta ver que é a maior da América Latina. E aquilo para mim foi um sonho. E aí eu fiz a turma, né? Fui estudar até o 3º ano do ensino médio, né? E nós tínhamos uma turma, vocês devem lembrar, embora eu sei que vocês não são muito antigos, mas existia a turma da medicina e a turma da engenharia.
E eu fui para a turma da engenharia, porque o sonho do meu pai era que eu fosse médico. Tu vai juntar dinheiro de pai, só que ele dizia. Então, o sonho dele era esse. Então, quando ele me disse uma frase que ele disse assim, me encontrou meio triste, tal, ele disse, tu gosta de entregar leite? Eu digo, não. Então, estuda. Eu não tenho vergonha da sua profissão, nunca na minha casa faltou nada, foi uma coisa espetacular. Meu pai foi um pai de família, a minha família, até hoje, eu adoro. Infelizmente, os dois, a mãe e o pai, já são falecidos. E aquilo, para mim, isso assim, então, porque do filho de pobre na época, não sei se você lembra, que 14, 15 anos, tu já ia trabalhar para ajudar na renda familiar. Então, era complicado isso aí, né? E aí o pai disse, não, tu não vai trabalhar. Tu vai estudar. Agora, tu tem que estudar. Ele era tão rígido comigo que eu me lembro que eu sou do tempo da galocha. Chovia, olha Gonçalves Chaves lá, não tinha ônibus, eu ia para o Pelotense, batia água como hoje, assim, e eu metia o guarda-chuva e a galocha e ia para a aula. E ele não deixava faltar, disse, não pode faltar. E uma vez ele ficou de mal comigo por 6 meses, porque eu tirei uma nota baixa em português. Ele enlouqueceu comigo. E aí nós não nos falávamos, e a mãe tentando arrumar as coisas todas, para ver o grau de comprometimento que ele tinha para que eu fosse alguém na vida, entendeu? Então, a partir daí eu estudei, e aí me formei no científico. Fui fazer o vestibular, né? Quando eu fui fazer o vestibular, meu pai sempre dizendo, tira medicina, tira engenharia. Não... E eu fui fazer, não sei que cargas d'água, eu já era taludinho, como se diz, né? E eu fiz para administração de empresa. E eu não estava jantando em casa, eu nunca me esqueço, quando dava o nome dos alunos. E para a administração, Hugo dos Santos Marques. Ele olhou para mim, não sabia, porque eu não podia dizer para ele, senão ele me enchia a cabeça. Ele disse assim, tu vai administrar o que sendo filho de pobre? Ele dizia, entendeu? Mas, assim, claro, a vida depois eu vou contar a história, como é que eu me tornei professor lá no IFE dessa forma. Nós temos uma coisa em comum, hein, Hugo? Porque eu tirava leite, mas vendia leite lá na colônia e o teu pai distribuía, olha só. Isso, o pai chegou a ter tambo uma vez, mas muito pouco. Né? Mas o pai se dava, nós pegávamos leite ali no entreposto, perto da escola, que chamava de entreposto, ele fazia o reparte todo e comprava dali. Perto de fora também, que legal. E esse incentivador aí, de se a gente queria ser alguma coisa diferente do que aquilo, lá em casa, a gente teve que sair de casa para estudar, né? Daí o pai dizia, se vocês rodar, voltam para casa e essa é a vida. Pensa que alguém rodou dos 4. Mas hoje, nós estamos aqui graças a Deus, com uma grande psicóloga, que é a Graça, que trabalhou, né, no IFE com um baita cabedal de conhecimento, né? Mas hoje, né, se nós fosse naquela pressão toda aí, hoje, essa gurizada, qualquer coisa não pode, tudo é melindroso, nós não vamos chegar a debater isso aqui, que não é o foco, mas que coisa. O pai era na marra, não tinha nada, não tinha jogo nem vela. E eu passava, quando tinha prova, eu me lembro, o pessoal ia para a praia e tal, eu me encerrava, cada um tem um sistema de estudo, eu estudava com as provas, encerrado no quarto do pai e da mãe, eles iam para a praia, tudo, e domingo, fim de semana, e eu ali, queimando pestana, né, que eu não podia rodar. Então, era uma rigidez do cão, mas graças a ele, eu vinguei. Mas eu tenho uma história interessante, porque nesse inteirinho aí, quando eu comecei, aí eu estava com 17 anos, eu fui trabalhar na Lojas Buri. Eu não sei se pode falar o nome aí, pode, não tem problema? Pode falar sem Aí problema. eu fui trabalhar, porque eu tinha um irmão, meu irmão de criação, que faleceu de câncer muito novo, com 52 anos, o Carlinhos, e ele tinha um outro irmão que trabalhava na Buri, e me convidaram para ganhar um dinheirinho. E o pai dizia assim, desde que seja na férias, pode. E era bem nas férias, novembro, para trabalhar o Natal. E eu tinha um gerente chamado Nilo Varela, e eu tenho minha carteira profissional, o primeiro nome, eu tenho aqui guardado, está aqui na escrivaninha, que eu trabalhei de demonstrador de atributos correlatos. Aí, vejam que nome bonito, vulgo empacotador. Eu era empacotador. E eu nunca me esqueço que uma vez, Natal e Ano Novo, eu não vi daquele ano. Por quê? Porque eu trabalhava, as lojas trabalhavam até meia-noite, cara. E um cara chegou lá para comprar um cobertor em pleno dezembro, e eu tive que fazer um cobertor às 15 para meia-noite.
E depois eu ia, tu vê, o Bamerindos era ainda Floriano, eu ia até Gonçalves Chaves a pé, porque não tinha ônibus. E eu passava pelas casas, todo mundo brindando com champanhe, com cacete, eu nada, não sabia nada, digo, olha só, e eu aqui. Mas não morri por causa disso, né? Foi uma boa experiência. Aproveitando que o Hugo contou um tanto da trajetória de vida dele, eu quero contar que eu até hoje recebo, e agora com a facilidade do WhatsApp, das redes sociais, notícias de ex-alunos e ex-alunas. E justamente essa semana, no dia que a Janete conversou comigo para nós fazermos essa apresentação aqui, uma aluna do IFE, a Fabiane, ela me mandou fotografias que ela, naquele dia ali, ela tinha recebido a cidadania da Nova Zelândia. Então, é para a gente ver como os ex-alunos nossos aí da ETP, do Cefet, do IFSU, como eles vão longe. E ela fez questão de me dizer, e eu recebi esse carinho dela extensivo a todos os professores que ela teve, onde ela me diz que eu fui uma mulher importante na vida dela, porque eu mostrei para ela o que uma mulher podia ser como professora e o quanto podia influenciar na vida dos alunos, para que eles buscassem o progresso e o seu desenvolvimento. E a Fábio, depois eu encontrei, e tive mais contato com ela também, ali no Mercosul, porque num certo momento eu tive um desafio muito grande do professor Krieger, que era o diretor na época. Ele me chamou no gabinete e ele me disse, olha, Graça, eu preciso, porque os Cefetes precisam iniciar atividades de relações internacionais com outras escolas, com universidades. E aí ele me disse assim, e eu observando aqui, né, os professores, os servidores, eu gostaria de te desafiar se tu queres começar isto aqui. E eu achei interessantíssimo. Eu digo, tá, Krieger, mas né, e como? E ele disse, não, para começar, eu sei, e ele, né, já tinha tido oportunidade de ter encontros comigo, onde ele tinha visto isso. Eu sei que tu falas, com o português, 4 idiomas. Então, isso não é tão comum, e isso já é um facilitador muito grande para ti. Eu digo, tá, isso aí é verdade, é um facilitador realmente. Mas e como é que eu vou aprender? Aí ele me disse, não, eu vou te mandar para Curitiba, para o Cefet do Paraná, tu vais ficar lá uma semana, porque o Cefet do Paraná está fazendo isso muito bem, e tu vais ficar lá uma semana e lá tu vai aprender como é que tu vais te movimentar. E eu fiquei. E ali a professora que tratava disso na época foi muito generosa comigo, ela me acompanhou tudo, e ela me disse, olha, tu pode, aqui estão as pastas todas dos convênios que nós temos, fica à tua disposição, tu pode abrir, tu pode ler, não tinha ainda o celular para copiar, né? Ela disse, mas depois eu te mando tudo. Então, aí, quando eu voltei, é que eu comecei a enviar alunos do Cefet para universidades tecnológicas na França. Isso aí foi uma coisa muito interessante. E, num determinado momento, a seguir, eu viajei, né, para conhecer as universidades lá. E aquilo ali estava indo muito bem. E eu fui convidada pela reitora da UFPEL, na época, a professora Inguelori, para acompanhá-la numa viagem ao México, como representante do Cefet. E lá no México, então, eu tive a oportunidade de promover intercâmbios, né? Vários alunos foram para lá. Então, eu estou um dia lá no auditório, numa reunião com todo o pessoal, todos os professores e servidores, e aí eu estava contando, assim, bem entusiasmada disso, olha, o Cefet já está com alunos na França, o Cefet está com alunos no México, e isso é uma coisa bacana e tal. E aí um professor levantou o dedo lá e me disse assim, professor, isso está tudo muito bem, está tudo muito bonito, são lugares longe, são lugares muito desenvolvidos, mas eu vou lhe perguntar o seguinte, por que a senhora não faz intercâmbio com o Uruguai, que está aqui do lado? E eu achei assim, ali me caiu esbuteado do bolso, como se diz, né? Realmente, quer dizer, aqui do lado, à mão, pertinho, um país amigo, um país irmão.
Eu digo, professor, tem toda a razão. Eu vou, então, né, com a colaboração, com o beneplácito do professor Krieger, eu vou tratar disso. Aí fui para o Uruguai. Como eu sou desinibida, assim, sou intimorata, no sentido de que eu vou procurar as coisas. Pode acontecer que dê certo, pode acontecer que não, mas se eu não for e não buscar, bom. Então, eu telefonei para a Embaixada do Brasil em Montevidéu, marquei um horário, cheguei lá, me apresentei, levei uma porção de folders, era a época dos folders e tal, do Cefet, e o embaixador gostou da ideia. E aí, então, no mês seguinte, surgiu uma oportunidade da Agência de Cooperação Internacional do Ministério de Relações Exteriores, que eu fosse até, junto com mais pessoas de outras áreas, fazer um estudo lá em Montevidéu. E eu fui. E aí fiquei lá, aprendi bastante, aprendi muito sobre intercâmbio de países próximos, né, de países irmãos. E aquilo ali foi o embrião, e mais tarde eu tive a oportunidade de dar início aos primeiros cursos binacionais, Brasil e Uruguai. Então foi, né? Aí passamos aí vários colegas, fomos apresentar aquelas capacidades que o Cefet tinha e recebemos também pessoal de lá. Então eu acho que na minha vida assim isso foi muito importante. Trabalhar com relações internacionais foi eu me sinto muito gratificada por isso. Eu devo dizer também, né, nesse contexto, eu não conheço. Sabe que o magistério, tu tem que ter o dom do magistério e gostar do magistério. E quando eu comecei a dar aula no João 23, aquilo ali foi foi um divisor de águas para mim. Se não existisse o João 23, eu não sei se eu estaria na escola técnica naquele momento. E cada vez mais eu me convenço que, agora, o ano que vem, eu vou fazer 20 anos de aposentadoria, de ter trabalhado com uma graça disso numa instituição maravilhosa, que te dava todos os recursos, em que as outras escolas que a gente via por esse Brasil afora, e eu dava aula no Estado, então eu tinha 2 parâmetros para observar, né? Que era o Estado e o Federal, e a diferença de estrutura, né? Quisera que todas as escolas do Brasil, né, através do Ministério de Educação e Cultura, tivesse uma estrutura que a escola tem e o tratamento que a escola dá e dava e com certeza dá aos professores. Então, eu comecei a dar aula com 25 anos, eu era um guri. E aí, essa maturidade eu fui pegando no IFE. A experiência, como diz aquele ditado antigo, né, Graça, que a dor ensina a gemer. E a partir daí, quando tu começa a desenvolver, e eu aprendi com um professor que me disse o seguinte: para ser professor, tu precisa de 2 coisas, meu filho. Uma, ter conhecimento de causa. Domínio de conteúdo é um. O outro, domínio de classe. Tu trabalhando dessas 2 formas, tu te torna um bom professor, ou um ótimo professor. E eu digo sempre que eu passei na instituição, todos esses 30 anos aí, em sala de aula, né? Eu tive em sala de aula uma diversificação dessas disciplinas de PP, depois de ON e depois de gestão. Eu quero enfatizar também, dentro desse contexto da escola, que quando eu comecei com uma pessoa, assim, extremamente, como é que eu vou dizer, uma pessoa maravilhosa, mas muito polêmica na época, que era o José Duarte Ramos, né, que tinha suas convicções, não era fácil, mas eu também, assim como eu sou com a Graça, né, a Graça, a gente tem a maleabilidade, a Graça fazia parte da nossa coordenadoria, ela via cada perrenha que a gente tinha, mas a gente vai administrando. Eu também eu não sou trigo limpo, como eu digo, eu não sou de paz, quando tem que, né, para esquentar a cabeça, eu esquento a cabeça. E para dominar aquela fera não era fácil, né? Foi a primeira convivência, porque eu trabalhar em equipe, né, Graça?
E o nosso grupo era bom. Nós não podemos deixar de enfatizar também, né, de programa de saúde, que tinha a Gisela, que foi diretora, Gisela Loureiro Duarte, espetacular, amiga, maravilhosa, inteligente, né, que também fez parte do nosso grupo. Na época, quem dava programa de saúde também era o Alci Moraes, mas ele durou pouco na coordenadoria ali, não sei se tu te lembra, Graça, tu acho que estava mais tempo do que eu. A Bia, mas ele trabalhou... a Bia Bonar também. A Bia, claro, me esqueci, não posso me esquecer, a Bia Bonar foi maravilhosa. A Bia, a Maria Amélia, a Maria da Graça e a Honorina são os baluartes né, de PP. E só para corroborar contigo, Graça, eu acho um trabalho, achava e continuo achando espetacular, talvez com algumas modificações para os dias de hoje, já que todo mundo sabe que quando me aposentei eu tive um curso, FERA, e a grande dificuldade dessa juventude de escolher um curso com a idade que tem. Tem guri com 13, 14 anos, 12 anos, até 12 anos, né? Para escolher um curso lá naquele momento, visitar a escola e tal. E a prospecção, Graça, eu concordo plenamente contigo, não sei se teria vez, agora com as mudanças todas, né? Mas que eu acho que deveria ter alguma coisa nesse sentido de fazer com que o aluno, que na época era o SB, né? Lembram? Era o SB, o S básico, que trabalhava a disciplina prospecção profissional. Então, eu acho muito importante esse trabalho, né? Quando eu comecei a fazer, que a Honorina me disse, tem que saber traços de personalidade, aptidão e interesse. E eu estudava isso aí e tal, conversava com os alunos, visitava, né, Graça, com as turmas lá, os coordenadores, os professores, maravilhosos, né? Então, essa experiência foi também muito boa, e eu divido a minha trajetória no IFE de 3 maneiras. Esse conjunto, né, de disciplinas de IPP e de ON, depois de gestão. Penso que também um outro momento importante, né, já com a mentalidade... Olha, eu estou 20 anos aposentado, então vai fazer no mínimo de 30 a 35, para não 40 anos atrás, eu comecei a falar, vejam, em empreendedorismo. Mas não era com a intenção de que eu dava aula para os formandos. E eu pergunto, e aqueles formandos que tinham um pai que tinha uma oficina mecânica, que tinha um laboratório de eletrônica, que tinha uma farmácia, enfim, cada um no seu gênero, se por acaso quisesse. Então, eu comecei a adicionar dentro da disciplina de organização econômica, quando eu transformei depois, né, com a saída do Ramos em gestão, né, botar algumas coisas sobre empreendedorismo, mas ninguém queria... E aí, por favor, né, sempre dizendo para os coordenadores, e eu sofri muita pressão, sofri muita contestação na época, em que a disciplina, que o objetivo da escola era formar o aluno para que ele fosse para o mercado de trabalho. Com certeza, e o objetivo sempre foi esse. Mas eu pergunto, se aqueles alunos que não tiveram... ou tinha um parente, um pai, um conhecido, tal, que queriam abrir uma empresa, ou botar alguma coisa, abrir seu próprio negócio. E aí, né, com isso, foi o meu segundo momento, e eu agradeço aqui a participação do João Alemães, não era o Renato, o João, né, porque o Renato trabalhava com a incubadora, era outra coisa, tinha outra conotação. E aí... Mas o João era o chefe do departamento e me convidou e disse, e eu tinha muita amizade, eu tinha feito curso no Sebrae, aliás, o Empretec foi um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida, o Empretec e tudo, e nós fizemos uma parceria com o Sebrae e criamos uma agência articuladora do Sebrae, do qual eu fui o gestor, dentro do IFSUL. Quando chegou a reitoria, a primeira coisa que fez acabou com isso aí. Se era bom ou não... Mas o objetivo era dar um suporte ao aluno, e outra coisa que era interessante, era tudo de graça. Nós tínhamos, uma vez por mês, uma palestra de pessoas, de empresários, não eram pessoas teóricas, pessoas que trabalhavam, que conheciam o ramo financeiro, marketing, empreendedorismo, enfim, né, produção. Em todo o Rio Grande do Sul, o Sebrae nos bancava, nos dava o professor,
Nós anunciávamos na rádio, claro, e reservando vaga para os alunos, principalmente os formandos da escola, que lá no Mini 3, no auditório, uma vez por mês assistia essas palestras, como apoio, para que em determinado momento o aluno não consegue trabalhar, e aí que a gente dizia, você sabe até hoje que a cada 10 empresas, 7 fecham, por falta de conhecimento, de estrutura, de uma série de coisas, tirando as franquias, que é o inverso, de cada 10, 3 fecham em vez de 7. Então, isso aí também me ajudou muito nesse contexto da disciplina, abrir o leque da disciplina de organização e nome depois de gestão, para que os alunos levassem para a vida futura. E assim como a Graça conversou, eu estava na praia de Balneário Camboriú, lá no condomínio, na frente do condomínio lá onde eu estava, e onde eu estou, e passou um aluno. E o cara passou por mim e disse assim, você não é o professor Hugo? E eu digo, sou, mas o cara velho, careca. Ah, o senhor foi meu professor na escola técnica. Opa, quando ele falou escola técnica, Chico, aí eu digo, esse é raiz. E ele se formou em eletrotécnica e tal, e montou, depois, está 18 anos em Balneário lá, e ele disse, pô, eu tenho uma experiência muito grande, porque eu fui trabalhar numa empresa, antes de passar na CE, e ele foi trabalhar numa empresa em que ele chegou lá e ele era menino e ele estava com um problema lá de ponto de gargalo e tal. E um cara falou assim, pois é, não sabemos o que vamos fazer com a história do PERT. E ele, PERT? Pô, mas PERT, eu tive PERT. Foi e pesquisou os cadernos dele que tinha levado lá, chegou lá, se apresentou lá. Ele tinha, diz que 17, 18 anos, não tinha nem 18 anos, guri. Chegou lá e disse, olha, eu me proponho a ajudar nisso aí. O pessoal olhou para eles assim, o que tu quer, guri? De que tu entende de PERT? Disse, não, eu tenho uma noção de PERT, assim, 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 e eu sei o que pode ser feito. Vocês me dão um problema, eu junto com vocês a gente pode resolver. E ele resolveu o problema, ele se tornou, eu acho que o mais novo na empresa, não lembro onde era, se era em Paraná, ele se tornou um dos mais... bom, basta ver que ele ganhou dinheiro naquela empresa lá. Depois houve um problema de fusão das empresas em que ele veio embora. Né? Mas ele diz assim, e eu devo a ti, porque quem é que ia dar PERT? Aquela coisa toda. O que é PERT? Que era uma técnica de rede, bababá, bababá. E aí, tu vê, isso o magistério tem, né, Janete? Isso o magistério tem, né, Chico? Né? Que as pessoas vão para o lugar que seja, como diz a Graça, né, Graça? E a gente é lembrado sempre. Isso aí a gente não esquece, o magistério não tem preço que pague o magistério. Talvez tu nunca saiba o retorno desse teu ensinamento, mas ele vai acontecer. Alguns vão ter o retorno, mas muitos vão estar aí por aí vivendo coisas que foram aprendidas, foram vividas, né, durante esse período. Agora vocês já estão contando, né, mas podem seguir contando coisas do período, né, em que viveram dentro da instituição, trabalharam. E tem uma coisa assim, com relação ao Hugo, né, quando postei ali no grupo dos ex-alunos que ia ter essa live aqui, o pessoal lembrou, e aí, jovenzinhos? O Hugo Marques era conhecido por essa frase, né, dos jovenzinhos. Mas eu queria que tu contasse, porque teve uma época ali que tinha a Garota ETFPEL e que tu ajudava nessa promoção, né, Hugo? Contar um pouco isso, porque tenho uma amiga que até hoje ela participou desse momento, que foi a Mariana Beatriz Levin, na época, ela foi candidata, alguma coisa assim desse período aí. E aí, de vez em quando, a gente lembra desse período, então podia contar um pouquinho disso. E a Graça, mais algum projeto, né? Intensificar mais algum desses projetos internacionais que foram base para continuidade depois. Eu lembro esse do Uruguai, que depois nós demos capacitação, né, em diversas áreas para muitos ali da UTO, né, daquele projeto ali. Então, a Graça pode contar um pouco mais desses projetos internacionais e depois o Hugo traz um pouquinho, além do que está falando aí, à tona esse momento aí do Garota ETFPEL. Bom, sobre os projetos internacionais,
eu tive a oportunidade de ir à França, nas 3 universidades tecnológicas francesas, onde nós tínhamos alunos. E eu fui com o Brode, porque depois, quando terminou a gestão do Krieger, foi o Brode que assumiu, né, no lugar do Krieger. E foi com o Brode que eu viajei, não só para lá. Caiu o telefone da Graça. Caiu, Esses mas alunos agora... que a Graça encaminhou lá para a França, praticamente todos eles, quase todos eles, dessa primeira turma, são nossos professores. Se não é em Pelotas, é ali em Camaquã, tem outro mais lá para em Novo Hamburgo, não, em Sapiranga. Então, muitos desses alunos que foram lá para os liceus franceses, que fizeram esse intercâmbio, eles eram alunos do curso de tecnologia em automação industrial, e eles depois retornaram, se formaram, trabalharam e voltaram a ser, estão hoje como nossos professores aí dentro do campus, que é o Vinícius, né, o Marcos Rijo, a Betânia agora saiu foi para um IFE no outro estado, lá no Paraná, mas foram esses alunos que a Graça, os primeiros que foram encaminhados para lá, né, Primeiros Graça? que foram. E o Brode e eu, né, ficamos encantados com aquilo que a gente viu. E é importante que, quando eu comecei a trabalhar com as universidades francesas, eu achei que eu ia ter uma certa dificuldade, porque a França é um país tão desenvolvido, e, para minha surpresa, se eu tinha interesse que os alunos do Cefet fossem para lá, eles tinham mais interesse ainda. Isso me foi dito pela professora responsável de lá. E aí eu perguntei, eu digo, mas estou encantada com o interesse que vocês têm nos nossos alunos, e por quê? E ela me disse, não, nós temos muito interesse que alunos brasileiros venham, que saibam depois falar francês, que eles conheçam vinhos, que eles conheçam queijos, e que eles sejam divulgadores da cultura francesa e de todo o aspecto científico da França pelo mundo afora. Então, eu gostei muito de saber disso, porque era uma importante para eles. Se para nós era, para eles era, e talvez ainda mais. E ali no Uruguai foi uma coisa fantástica, porque eu me lembro que, na época, eles queriam muito cursos de solda. A Janete, de repente, lembra disso também, porque eles tinham... Essa era uma, vou chamar de habilidade, de conhecimento, que eles consideravam que não tinham a altura. Então, bacana saber assim, que esse intercâmbio era enriquecedor, e foi para os dois lados. Fora que a gente fez muitos grandes amigos lá. O Renato foi comigo, o Renato, que foi meu coordenador ali no departamento, e a gente fez viagens memoráveis, assim, fizemos um companheirismo, uma camaradagem muito grande. Eu acho que, para trabalhar nessa área, tem que ser alguém bastante comunicativo, considero que eu sou, alguém capaz de fazer uma amizade, de sair dali, né, e tomar um café em algum lugar. Então, para mim foi assim importantíssimo. O México também. No México eu acabei fazendo sucesso, porque, como eu morei, quando era adolescente, ao lado do Cine Capitólio, e era uma época que o Capitólio não tinha ar-condicionado, então passavam os filmes com as janelas do Capitólio abertas. E eu, lá do meu quarto de adolescente, eu ouvia os filmes todos. E era uma época que tinha muito filme mexicano. Então, eu sabia os boleros todos de cor para cantar. Então, isso aí também, quem lida com pessoas, e todos nós lidamos, né? A gente sabe que, quando alguém não tem pudor de entrar no ritmo daquele país, daquele grupo, daquela instituição, aí faz uma amizade, e a amizade e o companheirismo abrem muitos caminhos. E eu lembro que o Brode também, na França, o Brode também é muito comunicativo, embora ele não falasse francês, mas ele se comunicava muito bem, por gestos, né,
pela simpatia, principalmente. E uma noite até nós estávamos jantando num lugar bacana que nos levaram e tal, na Universidade de Belfort-Montbéliard, próximo de onde está a fábrica do TGV e da Peugeot. Então, nos serviram, como é característica dos jantares franceses, um prato atrás do outro e tal. E o Brode me disse baixinho ali do lado, bah, não aguento mais, que vontade assim de comer uma comidinha bem simples, um carreteiro, um feijãozinho. E eu pensei, eu digo, puxa, ainda bem que não estão ouvindo o que ele está dizendo, né? Mas a simpatia do Brode abriu muitos caminhos. Eu posso dizer que ele fez grandes amizades sem falar uma palavra de francês. Já é a minha característica, eu sempre também, né, dentro da comunicação, eu sou leão, e leão é urbano, leão é comunicativo, né, embora também eu sou polêmico, porque eu sou, né, eu nunca fui um rapaz muito calmo, né, Graça? Mas de qualquer maneira, eu era agitado para fazer as coisas e gostava de fazer. E eu sempre fui inovador. Eu me lembro quando, só uma janelinha, se vocês permitem, quando a situação financeira, eu tinha meus limites lá com meu pai, né? Meu pai me dava uma semanada quando eu ajudava ele, e eu pegava meu dinheirinho e juntava o dinheirinho. E na época, eu nunca me esqueço que quando surgiu a calça topeca e a calça ali, né, americana, calça americana, não é desse tempo, né, Chico? Calça americana, aquilo era um sonho para mim, e eu jamais ia ter uma calça daquela. E eu organizei um campeonato, cobrei inscrição, e tinha um campinho lá perto de casa, botei umas traves, fui lá na Z3, consegui umas redes de pescador, botei um amigo meu, serviu de mesário, arrumei uns guris de juiz lá, e fiz um campeonato para 10 equipes com uma inscrição no valor X, exatamente no valor da calça. E eles me pagaram e eu comprei a calça. Não adiantava, era assim que eu fazia, eu comecei essas coisas assim. E eu comecei a andar nesse meio depois, na escola e tal, e uma pessoa uma vez disse assim, o Guinho, tu sabes que está caindo de maduro e existia vários concursos. E na época, eu não me lembro que foi a Rejane Vieira Costa, que foi Miss Brasil, que morava no Areal, né? E tinha aqueles concursos, tudo, e uma pessoa disse assim, Guinho, por que tu não bola um concurso? Concurso de beleza. Me sentei, comecei a pensar, pô, garota, aí como é o termo que eu vou usar? Miss? Não, Miss não. Pô, era no tempo da ETFPEL. Aí veio, né, assim como vem coisas na cabeça da gente, pô, garota ETFPEL. Aí, claro, eu fiz um projeto, apresentei para a direção, claro que o forte meu era visitar salas de aula, né, sem custo nenhum para a instituição, entendeu? Né? A intenção era movimentar as massas. Né? E foi um trabalho muito longo. Eu tive um trabalho de, no mínimo, 6 meses, assim, planejando. Eu sou muito organizado para fazer essas coisas. Eu não faço nada de em cima da perna. E eu fui me organizando. E aí, o fator primordial para fazer a garota TFP, o que era? O local. E eu digo, que local? Isso aí era 1986. Início de 86. E aí eu tinha um amigo, porque com a Covid, o ano passado, o retrasado, ele faleceu, o Jorge, do Teatro Avenida, né? E ele fazia mamão com açúcar, ele tinha aqueles, né, as coisas dele lá. E ele trouxe para a inauguração do Teatro Avenida, em 85, acho que foi 21 de abril, eu me lembro direitinho, por causa que era um feriado de Tiradentes, e coincidiu que era um sábado. Trouxe os Paralamas de Sucesso. E ele botou 3 mil pessoas naquele auditório lá, que bombava, era um... E aí eu comecei a fazer o projeto esse aí, apresentei para ele, digo, Jorge, eu tenho um projeto de fazer a garota ETFPEL. Tu me apoia? Como é que é? Como é que é a estrutura tua? O que tu me cobra? Tu cobra entrada? Como é que é a história? E aí, acertamos as bases, eu não podia ter prejuízo, porque eu não bancava nada. Né? Aí, o que aconteceu? Comecei a divulgar. Claro, eu comecei pequeno, começamos com 20 candidatas,
ou 18, uma coisa assim, foi em 1986. Aí, de repente, eu não sei se foi um boom, o pessoal começou a procurar nos últimos dias, assim, eu estava triste, porque eu sempre imaginei 40 candidatas. Eu botei 36 candidatas. 36. Mas como é que eu vou vestir essas gurias? São meninas. Então, eu tinha, assim, dentro do meu projeto, eu tinha, assim, em primeiro lugar, eu fazia uma reunião com os pais antes do evento. E no sábado, que era o ensaio geral, os pais podiam acompanhar, porque o pai é um saco, né, assistindo a filha e querendo dar... Imagina, eu era quem ensaiava as gurias, imagina eu de manequim, que espetáculo, Chico, né? Claro que depois eu comecei a gente vai aprendendo e vai adicionando pessoas, como eu tive o André Guerra, que hoje é um conhecido, foi meu jurado, o Jorge Moraes foi meu jurado, Pompílio foi meu jurado, eu botava pessoas, né, de alto nível como jurado e eu sempre expliquei para os pais que era fundamental para mim, porque eu não vivo disso, e não é eu sou professor, eu dizia para eles, mas pode acontecer injustiça. Ganhou a guria por causa que tinha não sei o quê, um votou não sei o quê. Eu me preocupava tanto com isso que eu peguei um professor de matemática para ver as probabilidades. Assim, tu imagina de um jurado, tu sabe como é que era. O Vitor Hugo Lima foi a pessoa que mais me incomodou, já morreu, não pode contestar aqui. É o cara que mais me incomodou, porque quando ele tinha uma menina, ele dava 10 para aquela e 1 para outra. Ele já tirava a candidata forte do título, entendeu? Então, eu passei a fazer a votação de 5 a 10, com notas quebradas para não dar essa diferença. Olha a preocupação que eu tinha. Então, eu sempre dizia para os pais, pode haver injustiça, porque o gosto é como o nariz, cada um tem o seu. Agora, marmelada no meu concurso, para vocês terem uma ideia, eu fui de 86 a 98. Ninguém faz concurso por 12 anos se faz marmelada num ano, né? Então, isso... E estava outra coisa, o diretor sempre dizia, eu queria dizer, olha, cara, o nome da instituição está em jogo. Pô, eu não era o Hugo. Pô, era o Hugo que fazia, mas era a ETFPEL. Tu imagina se eu resolvo escolher a filha do Chico lá, porque é amigo meu, ia fazer. Para mim, nada. Aí eu criei uma estrutura que eu tinha que pensar assim, eu preciso de apoios para ficar no 0 a 0. Eu não posso perder dinheiro, ficar no 0 a 0. E eu tive um apoio muito grande da Passo Certo Calçada, ela pode dizer que não existe mais a loja, né? Do Bonafo Joias, aquele que assassinaram aqui no Campo do Brasil, né? E tive 2 apoios fundamentais, que foi do Paulo Sopeia com as joias, que ele me dava a joia, porque ele era jurado, e ele gostava daquilo, ele trabalhava com joias. Então, a nossa premiação é que chamava a atenção, tu entende? Eu dava viagem ao Beto Carreiro. Então, quando eu visitava nas salas de aula, alguns até um dia me encontrou e disse assim, e tem mais. Então, eu dava primeiro, segundo, terceiro, quarto, prêmio, eu dava prêmio assim. E as pessoas iam também, claro, pela premiação. Mas eu não posso esquecer do maior apoio que eu tive, que foi de um senhor chamado Miguel Felberg. O Miguel Felberg da mecânica, aquele cara, eu encontrei ele, né, nos 80 anos da escola, no baile do Brilhante, espetáculo, dei um abraço nele, disse assim, Miguel, eu vou falar em ti, eu vou fazer uma live, vou falar em ti. Ele tinha uma loja chamada Ritmo, e o nome e o slogan dele era Ritmo na emoção dos movimentos, que vendia maiô, biquíni e tal. E ele fazia o seguinte, Guinho, vê quantas meninas são que eu mando fazer, todos os maiô. Eu nunca fiz desfile de biquíni, sempre de maiô, né? Porque a ideia não era isso aí. Não era mostrar só o corpo, né? Era um contexto. Né? Elas iam de roupa jeans, eu fazia convênio com a Renner, depois eu fazia, no intervalo, um desfile da Renner, com algumas candidatas que eu sorteava, para não ter mágoa também, dizia, escolher uma, não escolher outra. Olha, coisa muito complicada isso aí é um complexo, né? E a gente fazia dessa forma. Mas o tchan da história foi os maiores patronizados pela empresa do Miguel, a Ritmo, na emoção do momento. E ele me patrocinou anos. Eu não sei, acho que aquele cara teve prejuízo comigo, coitado. Eu queria pagar ele, e ele dizia assim, não, Guinho, isso aí... Então, várias pessoas me ajudaram nisso aí. E o bom disso aí o que eu quero dizer para vocês,
A repercussão foi tão grande, claro que o foco nosso e a escola tinha muito aluno, não é? Né? A escola tinha, acho que, 4.000 alunos na época, era gente para... E com a visitação às salas de aula, a gurizada foi em peso, e o preço era baratinho. Aí eu acertei com o Jorge, olha, aluno da escola tem desconto. Tinha tudo isso, ele tinha uma tabelinha lá, aluno da escola recebia um ticket que pagava menos, era obrigado a pagar menos, porque o aluno da escola tinha que levar vantagem, né? Mas era legal. Foi a repercussão que eu não esperava, você não pode ter ideia. Eu botei 3.200 pessoas. O Jorge se apaixonou, se abraçou em mim, que o que ele vendeu naquele bar, o bar era dele, o que ele vendeu naquele bar aquele dia, ele saiu de lá, saiu às 7 horas da manhã, eu e ele lá, entendeu? E ele foi um grande parceiro, porque o Teatro Avenida, ele montava a passarela, a estrutura era boa, entendeu? Então, e a primeira, a gente não pode esquecer, a primeira garota FPL chama-se Lizarbe Mirapalete Rodrigues. Ela tinha 16 anos, era muito linda menina. Ela é irmã da esposa do diretor do Sesc. Não sei se alguém conhece, o Parada. Né? Ela é irmã da... Eu até perguntei para ela um dia, nunca mais vi essa menina. E assim foi, entendeu? E pela seriedade... E tinha umas coisas assim que eu acho fundamental. Quando a escolha dos jurados, eu tinha e eu não tinha 3, 4 jurados. Eu tinha uma mania de botar 12, 11 para evitar a marmelada, né? Como eu digo, puxar aqui, puxar ali e tal. E eu, quando eu anunciava algumas coisas lá que eu apresentava, a Gisela apresentou comigo. Graça, como é o nome daquela menina muito bonita, que era professora de biologia, que apresentou comigo também, eu não me lembro. Maria Angélica? Não é a Jeca. Não, é antes da Jeca. Não é a Jeca? Uma magrinha. Não era a Jeca. Esse dia eu encontrei até lá no centro aqui, não me lembro. Então, essa garota, ela teve uma repercussão assim. E aí, para vocês terem uma ideia, eu não me lembro assim, o tempo que foi. Não sei se foi a metade lá de 86, 10 anos, 12 anos, né? Não sei se foi depois do 6º ano. Um menino chegou para mim, e se quiser que eu dê uma pausa para a Graça falar, me avisa, tá, Chico? A menina chegou para mim, o menino chegou e disse assim, professor, o senhor tem alguma coisa contra os homens lá na escola? Não, por que eu vou ter? Não, por que o senhor não faz garoto e garota? Cara, e eu sou movido a desafio, eu digo, claro. Na seguinte, eu lancei Garota e Garota TFPL. E os guris desfilavam de bermuda, né? Não de calção de banho, a intenção não era essa. De bermuda e depois com uma roupa típica lá, que usavam nas lojas que me patrocinavam. E aí, para surpresa minha, teve 14 no primeiro evento. Eu tive um evento, o maior evento que eu tive, claro, eu vi que eu queria bastante gente, né? Mas o maior evento que eu fiz faz me lembrar esse Garota Verão, né? Que eu assisti lá em Tramandaí, eu ia lá para assistir, né? E eu tinha um cunhado que era da Globo, o Giacomo, ele me conseguia a camiseta da Globo, então eu tinha a minha penetração lá nos bastidores, eu ia os desfiles. Mas E essa gurizada, ela começou a se comunicar um com os outros, assim, de tal forma para o outro ano, e aquilo deu sequência até o fim, entendeu? Garota e garota TFPL, que eu jamais imaginei que o homem ia topar, e os guris toparam. Era sucesso na época, a visitação nas salas de aula. E outra coisa, que eu tive uma participação importante que era chamado Foto TV, o Luiz Carlos, que infelizmente morreu de câncer o ano passado, ano retrasado, né? Ele morreu novo agora. Era meu braço direito, ele fazia as fotos, filmagem, tudo de graça para mim. Eu deixava ele vender as fotos para as candidatas, entendeu? Eu digo, olha, eu não quero nada. E eu era amigo dele, era meu amigo. Então, tudo era na parceria. E ele gravava, e tudo que eu fazia? Depois que dava o concurso, eu pegava a fita cassete, né? E levava no saguão da escola, botava um telão lá, e esse telão botava desfile, garota,
Quando eu chegava no desfile do outro ano, eu botava essas mesmas imagens para chamar atenção. Então, aquilo ali ficou marcando a gurizada, porque todo mundo participava disso aí, entendeu? Claro que tudo, como na vida, né? Tudo tem o início e o fim. Tem um período que terminou, né? Mas eu acho que foi legal. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, se você me lembrar. O Gui, deixa a Graça falar, nos contar um pouquinho mais da trajetória dela. Então, quando eu comecei a viajar pelo interior do Uruguai, eu tive a oportunidade de sentir como as escolas da UTO no interior do Uruguai eram pobres, como tinham uma condição muito, muito pequena. As grandes escolas da UTO estavam em Montevidéu, que são a escola de eletrônica e a escola de química. Então, quando os professores nossos iam nessas escolas tão pequenas e do interior, aquilo era uma festa assim impressionante. Então, saber que nós, né, com a nossa escola, nós conseguimos colaborar decisivamente com eles, eu acho que é uma colaboração extraordinária. E depois a luta toda para terem e serem reconhecidos os cursos binacionais. Então, quem tratou, né, do pioneirismo disso é uma coisa que faz muito bem assim ao coração da gente. E vários colegas foram e trabalhamos juntos. E interessante que muitos colegas não falavam espanhol, talvez a maioria, os uruguaios lá também não falavam português, né? Algumas palavras, claro, mas e tudo pela vontade de fazer que o projeto desse certo. Tudo isso foi se dirimindo e foi de muita satisfação para todos os que trabalharam. Foi um pontapé assim muito importante. E tivemos muitas visitas de professores da Argentina, interessados em fazer também parcerias, que isso daí depois, mais adiante, eu me aposentei e outras pessoas levaram com muito mais competência do que eu, provavelmente, com muito mais brilhantismo, mas aquele pontapé inicial foi muito importante. E tudo se deveu, né, com respeito ao Uruguai, àquele professor que levantou o dedo e me desafiou e me disse, mas para que ir tão longe? Está bem ir tão longe, mas por que não ficar aqui perto? E agora, ouvindo o Hugo contar das atividades dele todas e como ele foi marcante, e da garota ETFPEL, eu lembro, hein, Huguinho, que na nossa coordenadoria lá não tinha monotonia, porque ou era o Hugo agitando, no melhor sentido da palavra, né, questões da garota ETFPEL e das atividades dele diárias como professor, e ele sempre foi entusiasmado, então, quando ele ficava na pontinha do pé, assim, aquilo ali pode deixar que o entusiasmo tomava conta. Eu, por outro lado, entusiasmadíssima com tudo aquilo que eu estava fazendo, então monotonia não tinha. Eu acho que um tinha que dizer para o outro, agora fica quieto, cala a boca um pouco, que eu quero falar e quero contar. Então, uma coordenadoria assim, muito animada, no melhor sentido da palavra, e os outros professores ali também, né? Não falamos, né, o Guilherme Colares. Sim, pois é, João Francisco lá, né? De Castro Colares, lá. É um grande parceiro também. Eu tive um colega também, o Paulo, que está em Gravataí. Já. O Paulo teve pouco tempo conosco, depois ele foi para lá. Sim, o Paulo também. Mas era assim, eu acho que para falar e contar casos, era principalmente o Guinho e eu, né? Então era assim, um botava a mão assim para o outro ficar quieto um pouco, porque aquele tinha que falar, e tinha que contar, e tinha que se manifestar. Então, Graça, muito bom, muita alegria, muita camaradagem, muito entusiasmo da gente com o que fazia, e os outros colegas ali da coordenadoria, todo mundo entusiasmado também. Tempos maravilhosos, muito bons. A nossa coordenadoria ali naquele canto, né, no terceiro piso, de frente à história, né? Que hoje é história, não sei se continua a história ali. Aí depois entrou conosco também o Jorge, vice-diretor, que ele é formado em administração e começou a dar aula conosco lá, o Jorge, te lembra? Sim. E até eu gostava tanto da nossa coordenadoria que eu não sei quem é que resolveu
tirar a nossa coordenadoria, por questão de estratégia, né, de estrutura, vamos dizer assim, estrutura administrativa, sabe que as estruturas, elas mudam, né? E aí juntou PPON, não, juntou ON com História. Mas eu nunca participei da reunião. Então, a Gisela Silva, eu acho, a Gisela Silva, ela tinha uma bronca comigo que eu assistia, eu ficava na minha coordenadoria, mas nunca assisti uma reunião lá na História que eu era contra, né? O Jorge apoiava, eu não, porque eu já estava saindo, estava me aposentando, digo, não vou para lá, tal. De tão boa que era a nossa turma. E nós era bom também de festa, né? Salgadinhos, né, Graça? As quartas-feiras, aquilo ali, espetáculo, com Monorinas e Companhia Limitada, a Bia, é outra também incentivadora muito boa. Isso aí é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida. Com certeza. E quando eu comecei a mandar os alunos, mandar minha palavra, né? A organizar um intercâmbio para os nossos alunos, tinha um problema básico, eles não falavam francês. E eu já estava, né, adiantadíssima nas tratativas para eles irem, e eles não falavam francês. E a maioria ali também não tinha, assim, uma oportunidade econômica de fazer um curso de francês particular. Então, eu fui falar com a coordenadoria de francês da universidade. Quem é que estava lá nessa época, entre outras? A atual prefeita. Então, eu fui fazer uma parceria para os alunos terem, aqueles interessados, terem aulas de francês lá dentro da nossa instituição. Então, acabamos fazendo essa parceria, foi uma coisa muito bacana, e eles, então, foram para lá, talvez não falando tudo, mas falando o indispensável para começar a assistir aulas em francês. E eles tinham uma vontade extraordinária que a juventude tem, né? Então, rapidamente, conseguiram se determinar e ter a condição para ir. E eu lembro também quando o pessoal, né, que nós tivemos a parceria com o México, com a Universidade Autônoma do Estado de Hidalgo, os mexicanos vieram a Pelotas. Então, foi muito bacana, porque fizemos uma festa, não sei se grande, me pareceu que sim, e bastante alegre, como os mexicanos são alegres, foi uma festa até com cantoria na sala dos professores, de repente alguém lembra. E depois, junto com a universidade, nessa mesma ocasião, nós promovemos uma festa para os mexicanos, que teve até desfile de escola de samba no Clube Diamantinos. Então, cada um de nós, assim, de nós 4, do Chico, da Janete, do Hugo e eu, a gente procurou, na sua medida, ampliar a circunstância da nossa instituição e torná-la conhecida e distinguida, por que não dizer, né? Isso deixa a gente muito satisfeita. Eu digo, sabe, eu digo que a nossa disciplina, tanto da Graça como a minha, é diferente da disciplina da Janete e do Chico, porque tudo isso, eu sempre fui muito claro com meus alunos, que quando eu entrava em aula, eu dizia para eles, que quando a gente vai desenvolver uma disciplina, ela vai ajudá-lo dentro de um contexto todo, né? Ou seja, no contexto, o aluno vai se formar em eletrotécnica, ele vai se formar em mecânica, ou eletromecânica, eletrônica, enfim, ele vai se formar, ele tem um pouco de cada disciplina. Tu não pode fazer, né, e você sabe onde eu quero chegar, de tu fazer a tua disciplina tão importante, ou mais importante que uma disciplina técnica, que é o fim, que é o objetivo final, né, de saber a parte técnica, e achar que... Então, eu sempre colocava para eles isso aí, organização e norma é um apêndice, é uma parte dentro de um contexto, na formação do todo. Porque, às vezes, parece que o aluno pergunta, por que eu quero essa disciplina? Ela não é. Por que ela vai ser útil para mim? Então, isso aí tu tinha que mostrar ao aluno, desde o início quando iniciava, que a disciplina era dada em 2 semestres. Né? Quando era anual, era nos 2 últimos anos, e semestral nos 2 últimos semestres, no S5 e S6. Tá? E isso aí, de tu ter a consciência de que ela vai te ajudar dentro de um contexto, e ela, pelo menos, por que eu estudava muito? Eu estudei muito
a minha disciplina e mudei muitos conteúdos, né? Eu não paro no tempo nisso aí, e eu custei a mudar, né? Com a apostila, principalmente a apostila do AMAS, né? Que ela estava defasada com conteúdos e eu achava que tinha que introduzir algumas coisas. E era necessário até para adaptar à realidade de hoje, naquele momento que eu estava dando aula. Que para ser útil ao aluno naquele momento. Imagina, há 20 anos atrás, como é que era? Há 40 anos atrás, como é que era? Não tem como. Então, isso ficava bem claro. E eu tinha essa consciência para ajudar o aluno. Porque a formação, eu sou daquele tempo, e o Chico é, e a Janete é, a Graça também, né? Daquele tempo em que o pessoal vinha aqui e pegava o currículo da escola, ou quando não vinha com ônibus, né, Chico? Pegava o currículo da escola e olhava, está empregado. Por quê? Porque aqueles outros que foram, plantaram isso aí lá. Né? Plantaram. Então, falava em escola técnica na época, era Deus no céu e escola técnica na terra. Ninguém questionava a instituição. Né? Até porque eu também participei, não chegou a participar, né? Eu tive também uma participação que é interessante enfatizar, que até me esqueci de tomar nota aqui, agora me lembrei. Tem alguns minutinhos aí? Tem minutinhos? 2 minutinhos. Que eu participei daquele convênio de mecatrônica e metalurgia em Gravataí. Né? Existiam 2 cursos dentro da fábrica da Dana, né? Que depois da Dana Álvaros, era o seu Álvaro, né? E eu participei por 5 anos nesse projeto, dando organização nova. Foi um aprendizado, você não pode ter ideia, dentro da fábrica. Eu chegava lá, eu adaptei a minha disciplina a uma realidade, se eram 20 alunos cada turma, e o pessoal com uma bagagem, né, Janete? Uma bagagem, né, Chico? Do cão, não sei se a Graça participou disso aí. A bagagem que os caras tinham, às vezes eu nunca me esqueço de um aluno que eu tinha, de 1,92 m, Cris Namur, ele era terrível, assim, gente boa e tal. Aí o cara desapareceu 2 semanas. Eu digo, o Cris Namur, que ele não deixava de existir, né? E ele disse, não, ele foi fazer um curso nos Estados Unidos, mas volta. Então, assim, olha o nível que eram os caras. E assim, quando eu chegava lá, eles diziam assim, professor, tem um pepininho para o senhor hoje, que houve? Nós temos um ponto de gargalo aqui, vamos ter que distribuir isso aqui. Eu digo, não tem problema, unir a turma e ver como é que nós poderíamos estudar aquela situação verdadeira dentro da empresa. Porque todo mundo sabe daquele projeto da Dana Álvaros, que a Dana Álvaros tinha 300 funcionários. E aí houve um boom, né? Fizeram uma parceria com, acho que não sei qual é a cidade, Sorocaba, eu acho, né? Em São Paulo. E a empresa passou a ter 1.600 ou 1.300 funcionários. Então, eles quiseram aproveitar esses alunos, aqueles 600 alunos ali, 400, 500, não lembro. Acho que eram 600 alunos, 600 funcionários que eles tinham ali. Eles tinham o 2º grau, alguns tinham, mas não tinham curso técnico. E o que era necessário? Acho que o Chico deve ver isso aí. Foi feito um estudo, eu fiz uma amizade muito grande com o seu Chico, que eles tiraram o Chico do Grupo Gerdau, Siderúrgica Rio Grandense do Grupo Gerdau, na época, vê quantos anos fazia isso? Ele ganhava 15 mil reais, que hoje equivale a, acho que a 50 mil. E eles tiraram de lá, e o Chico que escolheu a escola técnica. Vejam, de todas as escolas que ele viu no Rio Grande do Sul, universidade, não sei o que mais, ele escolheu a nossa escola, foi um projeto maravilhoso. Eu dava uma aula uma vez por semana. Tudo era pago pela empresa, dentro dessa parceria, né? Isso autorizado pelo MEC. Então, essa estrutura, esse ganho, quem ganhou mais não foram os alunos, fui eu. Eu fui homenageado 4 vezes lá na formatura na CIS Brasil, como é que é? Como é que é o nome daquela? Fiergs. Da Fiergs. Eu fui homenageado 4 formaturas lá. Mas eu digo, o meu objetivo ali era também ajudar os funcionários, né? E foi um projeto espetacular. Eu acho que ele teve um início, meio e fim, né? Eu acho que terminou. Mas quando eu saí, né, ele ainda continuou. Eu não sei quantos anos teve. Eu acho que eu fiquei uns 4 anos, 4 ou 5 anos por aí. Que foi um grande projeto de vida até.
Agora que o Hugo está falando da Dana Álvares, eu achei interessante os nossos alunos que foram para a França, para as universidades tecnológicas, que são 3, né? E que são muito mais jovens do que as universidades tradicionais. As universidades tecnológicas francesas foram criadas pelo Mitterrand. Então, elas têm perto de 60 anos, comparada com outras, Sorbonne, por exemplo, que tem 600 anos. Mas o interessante é que eu sempre me comunicando com os alunos que estavam lá, evidentemente. E o que eles passaram quando foram fazer estágio, porque aí eles saíram das cidades onde eles estavam nas universidades, que eram as cidades de Compiègne, próxima de Paris, Troyes, que é um pouquinho mais longe, e Belfort-Montbéliard, na fronteira com a Alemanha, e aí foram por exemplo, para ArcelorMittal, que é na Bretanha. Então, aí eles eram estagiários, outros foram para outras regiões, e aí eles que tinham, digamos que, apanhado um tanto, e para falar francês, agora eles não entendiam o que os outros falavam ali, porque era outra região da França, e tinha um dialeto. A Janete, né, que viajou, foi para a Itália e tal, provavelmente aconteceu parecido, provavelmente. Então, eles me diziam, estou meio que desesperado, porque eu não entendo uma palavra do que eles falam aqui. Então, isso tudo, né, foram situações interessantes, assim, de muito desafio, muito bacana mesmo. Para mim, que estava aqui, né, que não tinha que enfrentar aqueles dialetos lá. Mas só falar, né, Graça? Só falar, tu falar já é uma grande coisa. Eu tive sem dúvida. também. Mas eles não entendiam, porque eles, num certo momento, eles tinham que ter atividades com funcionários da fábrica, e eles não entendiam o que os funcionários diziam. Mas correu tudo bem, deu tudo certo. Que beleza. E aí, só para recordar, né, Janete, nós fomos te visitar, pegamos um almoço lá em Turim, na Copa do Mundo de 90. Aquilo ali era uma festa, cara. Eu, Betinho e o Cará, tá louco. Coisa bem boa. Que momento, hein? Vocês vendendo aquelas camisetas na volta do estádio. Esse episódio eu posso contar, né? Bem rapidinho, de 2 minutinhos. Quando eu fui... Hoje o mundo é moderno, mas quando eu fui para a Itália, na Copa do Mundo de 90, o Betinho estava em Pisa. E ele disse, Hugo, aqui não tem camiseta do Brasil. Aí eu fui ali na Mesbla, e comprei 50 camisetas. Eu encontrei 30 camisetas da Topper, que era a patrocinadora, e 20, né, a meio pau, meio tijolo. Era verde e amarela, seleção brasileira. Eu fui com uma mala lotada. Aí, eu pensei, eu comprei por 30, vamos considerar hoje, R$30, e vendi a $60 na beira do campo, por causa que nós tínhamos comprado ingresso. Nós tínhamos comprado ingresso em Milão, eu já comprado os 3 ingressos da abertura e da coisa, e o cara, com aquele jeito de louco de ser, tipo, eu não vou vender. Cara, se tu não vender, tu não vai ganhar. Só vende se tu ganhar. Tu vai ganhar se tu vender. E ele queria se esquivar. E eu perguntei para ele, como é que é? Eu não sei falar nada, né? Gradini, campeão do mundo, Topper. E os caras vinham lá. E essa aí foi boa. Primeiro jogo do Brasil, Brasil e Suécia. Eu todo exibido, meti a camiseta do Pelotas e fui torcer para a seleção brasileira. Os caras me olhavam, o que? Estou torcendo para a Suécia? Aquela camiseta azul e amarela era da cor da Suécia. E sabe quantas camisetas eu vendi? Eu vendi 60 camisetas. Faturei 1.200. Ai, que coisa bem boa. Não, aquela estadia. Graça, Hugo, a gente já está se aproximando aí de 1h30, né? Isso passa muito rápido aí. Verdade. E mais uma vez é um prazer, né, para conhecer as histórias de vocês, aí, as histórias de vida aí, que a gente acompanhou, mas a gente conviveu na instituição, mas não sabia os fazeres de cada um aí. E que nesse projeto aí a gente consegue, né, ficar sabendo aí. Para mim e para a Janete, assim, é uma honra, assim, porque a gente já passou muitas pessoas. A Janete tem contabilizado o número de pessoas que passaram por aqui. Então, a cada sexta, assim, é uma satisfação. E a última pergunta, né, o que a instituição, né, a Escola Técnica, hoje IFSU, representa na vida de vocês?
Olha, para mim representa a oportunidade que eu tive de ser muito engrandecida como professora, como gestora de relações internacionais, como psicóloga. Eu, né, já disse, cada dia de tantos anos que eu trabalhei lá, eu sempre fui muito entusiasmada, sempre fui muito contente. Trabalhar lá para mim foi muito enriquecedor, em todos os sentidos. Eu sempre fui muito prestigiada, sempre fiz grandes amizades lá. Nós temos o grupo das gatinhas, que nos reunimos já, vai fazer 30 anos, e amizades assim perenes, e a grande admiração que eu tive e tenho pelos diretores que eu tive por lá, que foram pessoas assim muito inteligentes, muito competentes, muito dedicadas a que cada professor pudesse fazer o seu melhor. Eu fico até com pena que hoje tem tanta coisa, como nós agora aqui, né? Por videoconferência e tal. Mas eu peguei aquele tempo assim que a gente tinha que ir com o carro da escola, dos microestágios também, que participei tantas vezes. Como professora de prospecção, muito frequentemente eu era convidada. Então, ir naquele ônibus com aquela gurizada que a vida estava começando, com aquele entusiasmo, com todas aquele leque de possibilidades se abrindo. E aí, nesses microestágios, os alunos enfiavam o braço na gente e a gente fazia assim um papel de mãe, de irmã mais velha. Então, essa oportunidade de estar junto com a juventude e aprender com eles e com os mais velhos, os diretores da escola, os outros colegas também, eu levo no meu coração para sempre. Eu sou uma pessoa, eu acho que melhor, por causa dos anos que eu passei na escola técnica, vamos chamar assim. E agradeço a vocês a oportunidade de poder dizer isso hoje para todos os que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar vocês. Quando eu vi pela primeira vez, eu não estava aqui, agora estou em Pelotas hoje. Eu não estava aqui, eu vi esse projeto de vocês, digo, pô, que bacana. E o slogan é muito bonito, né? Não interessa a sigla, né? Que é interessante isso aí, mas eu parabenizo vocês porque o número de pessoas que, né, passam por a gente, tirando os alunos, que os alunos é sensacional, é uma gratidão para o resto da vida. Onde tu passa, onde tu vai, sempre tem um. Professor Hugo, né, professor da escola técnica, foi meu professor, claro, hoje eles são, o cara era cabeludinho, bonito, né? Hoje o cara tá barrigudinho, sem cabelo, aquele negócio todo, a gente não reconhece. Mas engrandece a gente, e eu digo, valoriza cada vez mais o magistério, que foi no início que eu disse. Eu não sabia que eu tinha nascido para ser professor. Você sabe como é que eram as minhas aulas? Eu era meio maluco de vez em quando, né? Gritava, esbravejava, jovenzinho, botava apelido. Claro, hoje eu teria um problema de bullying seríssimo, né? Eu era o rei do apelido, o rei da coisa, que eu gostava dessas bobagens assim, a gente era muito amigo. Então eu quero parabenizar vocês por esse trabalho, que continue assim, que não desmereçam, não desmoreçam, continue resgatando esses professores. E só me resta agradecer também, eu compactuo com a Graça, dos diretores, né? Do CRI, do próprio Bonar, do Platão, João Manuel, que a gente maravilhosa, né? Aprendi muito com esses professores, diretores, né? E isso aí é que me fizeram, né, a pessoa que eu sou, que eu tenho hoje. Eu digo, a gente não é rico, né, Chico? Mas hoje a gente vive dentro de um contexto em que foi propiciado, claro, a gente tem um mérito de cada um, né? De continuar na instituição, trabalhar correto e ter esse prazer de desfrutar com todo esse número de pessoas que a gente jamais vai esquecer. É o que fica. Porque naquela caixinha onde a gente vai, nem a identidade nós podemos levar. A gente leva isso aí que vocês estão fazendo. A amizade, né, as histórias todas que ficam. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos aí a participação de vocês e as belas histórias esse momento, né, que estiveram na instituição e que
agitar um bocado, deixar. Eu digo, a gente é. Digo, não, se fala, né? A gente é um pouco do que. A gente dá um pouco da gente, mas leva conosco um pouco de cada um com quem a gente convive, né? E eu vejo o Chico se emocionar mais do que eu, né? Nesses momentos. Eu começo a pensar no futuro bem próximo que está na minha frente aqui e já fico com o coração apertado porque eu estou na iminência de me aposentar, estou vendo a documentação, também não é fácil hoje, né? Ver documento daqui, dali, mas, né, minha ideia é ir até o final do ano agora trabalhando e o ano que vem dar o lado aí para outras pessoas, né, na atividade, acho que já dei a minha contribuição. E o nosso projeto ele tem já 3 anos e meio, começou na pandemia, a gente pensou em trazer à tona, era uma coisa que sempre me incomodava, que os nossos servidores trabalham tanto, tem tantos projetos, tantas iniciativas tomadas e providenciadas e feitas, realizações, enfim, tanto os servidores técnicos administrativos como os docentes têm N histórias. Nós tivemos já aqui 316 pessoas que contaram as suas trajetórias. Então, muita gente, a gente aprendeu muito, a gente reviveu histórias, a gente ficou sabendo de tantas coisas que são feitas e que, de um modo geral, não são trazidas à tona, porque nós temos nós temos uma tradição de se fazer muito, mas não cantamos que nem a galinha para anunciar os fatos feitos, né? Então tem que trazer à tona, de alguma forma, tudo que é desenvolvido, trabalhado, o afinco, a dedicação, as ideias, a inteligência, os empreendedorismos, as coisas que são desenvolvidas dentro da instituição. E como com a minha aposentadoria, esse projeto, desta forma, a não ser que venha alguém que está aberto para quem quiser, né, continuá-lo, né, nas suas trajetórias, né? Mas agora, no mês de dezembro, ele vai ter este fim dessa forma com a nossa apresentação. Depois, vamos ver se tem alguém que se dedica a isso. Então, provavelmente, nós tenhamos mais 1 ou 2 lives até encerrar o ano, e depois essas lives ficaram gravadas para conhecimento da população em geral e também para muitos projetos de pesquisa que queiram estudar a trajetória da instituição, os trabalhos, como eles começaram e foram desenvolvidos, e para dar continuidade, inclusive, através das ideias que já foram lançadas aqui. Então, agradecendo, né, vocês, agradecendo a quem esteve conosco agora, ou quem vai assistir depois, né, quem tem acompanhado esse trazer à tona todos esses resgates de memórias na voz dos servidores, né, da instituição. Agradecemos, né, a todos que estiveram conosco e que vão estar ainda, e desejar um bom final de semana, né, uma boa noite a todos nós. Obrigada. Obrigado. Valeu, boa noite.